no nosso estúdio o professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito Processual Penal da PUC de São Paulo, sempre conosco aqui falando sobre as questões que envolvem legislação penal. E nós tivemos, olha só, hein? Por isso que tá chovendo, viu, professor? Votação no Congresso na semana passada com itens importantes de legislação que interfere em processo penal e também na lei penal, aprovados pela Câmara. Estamos de olho agora no Senado para ver se isso vai para frente. Me refiro, por exemplo, àquele projeto de lei que tipifica o crime de, como no domínio popular se fala, novo cangaço. É aquela ação de quadrilhas altamente especializadas que, de alguma forma, fecham uma cidade pequena para atacar os bancos. Então, fecham as entradas, conseguem ali, com uma grande quantidade de homens e de armamento, basicamente dominar a cidade por algumas horas, normalmente nas madrugadas, e aí fazem a limpa nas agências bancárias. Esse projeto cria o crime de domínio de cidade e com penas de 15 a 30 anos, que pode subir para 20 ou 30 se houver lesão corporal e de 20 a 40 se resultar em morte. Como é que o senhor viu esse projeto? O que o senhor analisa a respeito dessa mudança que passou pela Câmara e vai agora para o Senado? Bom dia, professor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, Cláudio Humberto, os ouvintes da Bandeirantes. Então, Thaís, veja, esse projeto ele vem num momento muito interessante, né? Porque a gente tem tido registros aí cada vez mais recorrentes de episódios como esse. E essa denominação novo cangaço, eu acho que até historicamente é bem interessante, porque, de uma certa forma, representa o modus operandi dessas quadrilhas, se assemelha em alguns pontos muito ao antigo cangaço, né? Só que hoje eles têm fuzil, né, professor? Olha, o Lampião também tinha fuzil, mas não era automático. Era ainda fuzil Mauser de repetição. Mas, enfim, a verdade é que eles tinham uma característica comum, que era efetivamente você fazer um domínio, subjugar uma pequena ou média cidade antes de promover o saque. Há uma diferença histórica grande, porque na época do cangaço, aí, entre os anos 1920 e 1930, o bandido Lampião e os seus asseclas, eles tinham também, vamos dizer, um conflito com o coronelismo, com a falta de assistência social, então tinha um viés político que fazia até com que, em alguns momentos, ou em alguns locais, eles fossem vistos assim como heróis, de fato. Mas a verdade é que o modus operandi de subjugar uma população, subjugar uma cidade, ele se repete na atualidade. E nós tivemos episódios aqui muito marcantes, né? Acho que o mais relevante deles foi aquele assalto que houve em Araçatuba, em agosto de 2021, com mais de 40 criminosos, fizeram um cerco com explosivos na cidade, usaram drones, quer dizer, uma engenharia, uma estratégia de alta sofisticação. E acho que vem em boa hora esse projeto, né, que inclusive grava de hediondo o domínio de cidades com penas altíssimas, né? Você tem pena de 20 a 40 anos, são as penas mais altas, acho que do Código Penal, inclusive, hoje, se viesse se tornar, se aprovada no Senado. Mas o fato é que prevê aí uma modalidade de roubo contemporânea que merece, de fato, é razoável que você tenha essa previsão. Agora, professor, muito bom dia. Eu sou tão cético com relação a isso, né? Vivemos num país que pega leve com bandido, ainda que exista uma farta legislação que autoriza a justiça a puni-los, né? A gente assistiu, aliás, na última investida desse cangaço aí, como é que chama isso? Desse novo cangaço, né? A gente viu aí a polícia prender um suspeito e um juiz mandar soltar em horas depois, e o cara já estava solto, né? Então, assim, adianta mesmo fazer... aí o legislador, até para ganhar os holofotes, que inventa um crime contra não sei o quê. E aí propõe, aí aquilo acaba aprovado, porque é um assunto da ordem do dia, todo mundo quer, de alguma maneira, ajudar a resolver o problema, mas quando chega na hora do vamos ver, as pessoas simplesmente não são punidas. Ou não são punidas na proporção da gravidade do crime que cometeram. As audiências de custódia se transformaram em instrumentos da impunidade, né? Aqui em Brasília, agora, no fim de semana, um sujeito, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, tem até vídeo disso, um sujeito completamente embriagado,
Ele saindo do carro, ele não conseguia se manter em pé. Ele atropela e mata um homem de 52 anos de idade. Isso foi no sábado. No domingo ele foi solto. Solto. Simplesmente solto. Um assassino. Sujeito que cometeu um crime horroroso. E apesar da legislação, apesar até da jurisprudência que considera esse tipo de crime doloso, mas não, o juiz achou que era crime culposo, sabe como é que é? Ele sem intenção de matar, era réu primário, aí solta o cara. No fim de semana anterior, um advogado foi flagrado e preso traficando, levando drogas para dentro da cadeia. Aparece na câmera de vigilância mostrando ele escondendo assim a trouxa lá de droga para o cliente dele pegar. Não é? E aí ele é preso. No dia seguinte, foi solto. Sob a mesma alegação. Quer dizer, adianta a gente ter uma lei ou um conjunto de leis que punam ou que puna quem pratica esse cangaço aí, que submete populações inteiras, subjugam populações inteiras sob mira das armas e tal. Adianta mesmo isso? Olha, Cláudio, é absolutamente correta a tua colocação e eu vou comentá-la a partir de uma frase de um pensador francês, né, que dizia o seguinte: quando eu chego num país eu não pergunto se lá existem leis boas, porque leis boas existem em quaisquer países, eu pergunto se elas são cumpridas. Vale dizer por outras palavras, né, uma lei que não seja cumprida traz um efeito deletério muito maior, que é a de falta de credibilidade nas instituições. E de uma certa forma a gente assiste isso de forma recorrente no Brasil. Eu gosto de dizer para os meus alunos que a forma mais barata de você combater a criminalidade e fazer propaganda é modificar uma lei. Então o congressista vai, sobe no palanque, faz a sua justificativa, sua exposição, seus eleitores ficam admirados, etc. Mas o ponto é, essa lei vai ser cumprida? A gente tem que lembrar, por exemplo, eu sempre falo muito isso, que nós temos um Código Penal publicado em 1940, que prevê um sistema progressivo de cumprimento de pena. Só que nós não temos um sistema penitenciário hoje aparelhado para cumprir isso que foi feito em 1940, né? Foi previsto em 1940. Nós não temos casa de albergado, nós temos poucas vagas de regime semiaberto e temos um sistema carcerário caótico. Muito em parte do que você fala, dos juízes quererem soltar demais, etc., audiência de custódia, é em função de um sistema completamente precário, que não tem condições mínimas de aceitar, de assimilar um volume novo de presos. Então você acaba deixando, reservando a custódia preventiva, em regra, para casos de muita violência, etc., infelizmente não adianta. Se você pode ter uma estrutura legal bem construída, se você não tiver uma infraestrutura que corresponda, que a atenda, nós vamos ter aí uma lei não cumprida. Professor, um bom dia para o senhor, uma ótima tarde aqui de Paris. E para a gente esclarecer, porque eu não sei isso na época do Lampião, né? Mas a utilização de menores nesses bandos do Novo Cangaço é uma coisa absolutamente, uma prática que infelizmente ela existe. Eles são em uma boa quantidade, né? Quando vão lá fechar uma cidade, cometer os assaltos, inclusive são eles os elementos, vamos dizer assim, na linguagem policial, utilizados para matarem quando precisa. Eles estão armados, porque qualquer coisa são presos, mas são apreendidos, né? Assim que Sim, se fala. apreendidos. Depois são apreendidos, depois são soltos e por aí vai, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa problemática do menor, né? Porque isso esbarra nessa discussão que a gente está tendo sobre maioridade penal e que a participação é cada vez mais frequente nesses bandos. Isso já não é uma novidade aqui no Brasil, né? A utilização de menores, penalmente inimputáveis, para a prática de delitos. Evidentemente, isso não afasta a imputação do maior que coopta o menor, né? Vai responder, inclusive, com uma pena agravada por conta disso. Porém, a situação do menor, o que a gente tem? E aí volta aquela discussão se reduz ou não reduz a maioridade penal. A gente tem um menor que, se for apreendido, vai ficar num período muito curto ali na Fundação Casa, nas antigas FEBEM, e vai voltar para o convívio social. Então a gente tem aqui uma problemática muito grande. Às vezes ele comete crimes graves, é utilizado pelo crime organizado como um instrumento para a prática do delito,
e com uma possibilidade de ser segregado da sociedade muito curta. Então a gente teve vários projetos aí de lei em tramitação, de redução de maioridade penal, de aumento do tempo de internação no caso da aplicação de uma medida socioeducativa. Tem um projeto, se não me engano, do senador José Serra, que queria aumentar para 10 anos essa internação em caso de crimes graves. A verdade é que a gente tem um estado de coisas em relação ao menor, a gente já teve oportunidade de discutir isso aqui no programa, que é absolutamente anacrônico. Ele podia funcionar em 1940. Hoje, um indivíduo com 16 anos de idade não é igual a um indivíduo de 16 anos de idade em 1940. Por várias razões, né? Inclusive pelo acesso à informação. Nós temos um povo percentualmente com mais instrução. Existem vários elementos que não permitem a gente sustentar essa realidade em 2022. Professor Paulo Cunha Bueno com a gente aqui hoje, Cláudio Humberto. É muito triste assim, né? Porque assim, se não vão mais prender, não estão mais prendendo bandido, porque afinal de contas não adianta, então que se libere o crime, né? Não é, professor? Fica difícil coisas assim, né? Ficam difíceis. A gente assiste diariamente, assim, demonstrações de absoluta confiança do bandido que não vai ser punido. Então ele comete o crime, né? Porque ele tem uma chance muito grande de primeiro não ser pego, né? E se for, de ser solto, deveria ser solto sem demora, né? Os caras nem esquentam lugar na cadeia. E a falta de estrutura do sistema carcerário não pode ser utilizado como desculpa para não punir pessoas conforme a lei prevê. Tem muita gente, eu acabo de receber uma mensagem nesse sentido, comentando exatamente esse aspecto. Muita gente acredita, professor, que tudo isso decorre do fato de que os bandidos chegaram ao poder mesmo. Eles é que estão ditando tudo isso. Eles é que estão ditando as leis, eles é que estão tomando decisões, estão aplicando ou deixando de aplicar essas leis penais, etc. O senhor acredita? Porque também eu já me recordo, não faz muito tempo, de uma investigação da Polícia Federal apontando que o PCC estava financiando a educação de dezenas de jovens e tal, para que eles entrassem nas faculdades, estudassem, se formassem e prestassem concurso para o Ministério Público e para a magistratura. O senhor acha que é possível que isso esteja acontecendo? Porque assim, é tão inacreditável o estado de impunidade do crime no Brasil que eu já começo a ter esse tipo de paranoia. Isso eu chamaria de investimento criminoso de longo prazo, né? Você está formando futuros membros com uma perspectiva de longo prazo que, obviamente, vão favorecer os interesses dessas organizações. Você, Cláudio, com a tua fala, me recorda também uma outra perspectiva, essa da criminologia, que a gente fala muito em sala de aula, né? Por que o criminoso não se sente desmotivado diante de uma lei severa? Primeiro, porque ele acha que se ele cometer um crime, ele não vai ser descoberto. Segundo, se ele for descoberto, ele não acha que vai ser condenado. Terceiro, ele acha que se ele for condenado, ele não vai cumprir a pena preso. Então, quer dizer, você já tem aí 3 filtros que, de uma certa forma, não digo que... neutralizam o efeito de aumentar de 30 para 40 a pena máxima no caso do Novo Cangaço, por exemplo. Com certeza. E aí, se você a pessoa fala, por que não? Vou ganhar mais dinheiro, vou cometer crime. É isso. E aí você passa como o Lampião arrebanhava, tinha gente quando o Lampião passava por algumas cidades que falava, vou me juntar ao bando de Lampião. Aí com essa explicação, professor, brilhante que o senhor deu em sala de aula para os seus alunos, fica mais ou menos claro isso. Você tem filtros aí que, de uma certa forma, não estimulam o indivíduo a ir para o crime, né? Você não tem o desestímulo que se esperava se tivéssemos um sistema não legal, porque eu acho que o Brasil tem boas leis, mas que de fato fosse implementado. O Brasil tem problemas de infraestrutura, você precisa investir em atividade policial, em sistema penitenciário. E são investimentos que nunca vão dar lucro para a população, não tem jeito. O sistema carcerário ele sempre será um prejuízo para o Estado, em qualquer lugar do mundo. Mas essa é uma realidade com a qual temos que lidar. Professor, e o senhor falou também, fiquei curiosa, de casas de albergado. Essa expressão eu vi a última vez na faculdade de Direito e faz tempo. Existem hoje no Brasil? Vou te dar uma estatística. A casa de albergado, só para o ouvinte entender, é o local onde o indivíduo que está cumprindo a pena em regime aberto,
né, deveria cumprir. A casa de albergado seria um edifício em zona urbana, onde o indivíduo se recolhe para o repouso noturno e aos finais de semana. Então ele trabalha o dia inteiro, faz suas atividades e volta para dormir na casa de albergado. Não existe nenhuma em São Paulo, que é o sistema penitenciário, vamos dizer, mais estruturado do país. Em São Paulo não tem nenhuma. E não tem desde 1940. Então a gente está aí com um Código Penal de 82 anos e que nunca foi estruturado na conformidade da sua previsão. Tá vendo? A gente começou hoje a conversa com o senhor, professor, com leis que não são cumpridas. O começo e o fim, coisas diferentes, mas caminhando ali na mesma direção. Muito obrigada, viu, professor Paulo Cunha Bueno? Até a próxima vez aqui no Jornal próxima. Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado aos ouvintes da Band. Até a próxima.